Amados ouvintes, é chegado o momento da Palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para nós nesta segunda-feira se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. Realizaremos a leitura a partir do versículo 41, que diz o seguinte: O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: Será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: Venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porém, do Senhor é a guerra, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se contra o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Glória a Deus. Queridos, nesta passagem a qual nós realizamos a leitura neste momento, é importante a gente frisar que Golias aqui representado para a nossa realidade hoje em dia, ele não representa apenas um gigante fisicamente falando, no aspecto de estatura, mas ele representa o medo, ele representa a intimidação, a afronta e tudo aquilo que tenta nos paralisar ao longo da nossa caminhada. Durante dias, a gente vê na palavra de Deus que aquele gigante, ele desafiava Israel. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha coragem de reagir, tinha coragem de afrontá-lo, de lutar contra ele. Todos ouviam, todos viam, mas ninguém fazia absolutamente nada. Até que Davi surge, mesmo sem armadura, sem experiência de guerra, sem aparência de um guerreiro, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha. Ele tinha fé e ele tinha posicionamento. Davi, queridos, ele não negou a existência de um gigante ali. Ele apenas decidiu que o gigante, ele não era maior do que Deus. E aqui nós temos um ponto-chave que eu gostaria que os irmãos refletissem nesta segunda-feira. Davi, ele não venceu apenas porque ele confiava.
ele confiava em Deus, não apenas por causa disso. Ele venceu porque ele tomou uma atitude. Ele venceu porque ele agiu. Ele poderia ter simplesmente só orado. Ele poderia ter apenas declarado. Ele poderia ter apenas confiado e não fazer nada. Mas, queridos irmãos, se Davi não lançasse aquela pedra, Golias, ele continuaria de pé, afrontando e amedrontando Israel. Há momentos em nossas vidas, amados irmãos, em que não basta a gente crer unicamente. É preciso que nós nos posicionemos. Muitas pessoas estão diante de um Golias, de um gigante hoje. E talvez você que me ouve neste momento seja uma delas. Talvez você esteja enfrentando neste momento o gigante do medo, ou o gigante do vício, ou o gigante das crises familiares, ou talvez você esteja enfrentando o gigante das opressões emocionais, ou, quem sabe, você esteja enfrentando o gigante dos desafios financeiros. Mas, queridos, saibam de algo, saibam que Deus, Ele é poderoso, e você sabe disso, porém algo tem impedido você de tomar uma atitude concreta, dar um passo concreto na sua vida. Você crê em Deus, você crê que Ele tem poder para operar na sua vida, mas você não pega a atitude de lançar a pedra. Lance a pedra contra este gigante. A pedra aqui, queridos, ela representa atitude, ela representa uma decisão. Talvez você tenha que hoje tomar uma decisão que você tenha adiado durante a sua vida até aqui. A decisão de servir Jesus, de buscar Jesus, de crer em Jesus, de obedecer a Jesus. Queridos, a pedra aqui, ela representa fé em movimento. Enquanto a pedra está simplesmente nas nossas mãos e a gente não fizer nada com essa pedra, queridos, o gigante continuará de pé nos amedrontando. Mas a partir do momento em que eu e você lançarmos esta pedra contra este gigante, amados, através dessa atitude, Deus entra em ação, Deus age em nossas vidas. Não foi o tamanho da pedra que derrubou aquele gigante, não foi o tamanho da pedra que derrubou Golias, foi a fé daquele que lançou, foi a fé de Davi. E assim eu convido você também a tomar uma atitude de fé na sua vida. Lance a pedra, tome uma decisão na sua vida. Para ilustrar, como exemplo, eu gostaria que você nesse momento imagine que você agora, neste momento, esteja diante de uma porta, e essa porta, ela se encontra trancada, porém, você está com a chave dessa porta na sua mão. Você pode olhar para essa porta, você pode reclamar, murmurar por que ela está fechada, por que ela está trancada. Você pode orar para Deus pedindo que aquela porta se abra na sua vida. Mas, queridos irmãos, enquanto você que me ouve não usar essa chave que já está na sua mão para abrir essa porta, ela permanecerá fechada. Deus requer de mim e de você uma atitude, um passo concreto na direção dele. A chave já está aí, está logo à sua frente, porém, você precisa usar ela. Assim também, queridos, é na nossa vida espiritual. É importante que a gente compreenda que Deus já te deu a pedra, Deus já te deu fé, Deus já te deu autoridade, Deus já te deu a palavra que nós temos acesso e podemos meditá-la a qualquer momento. Deus te deu posicionamento. Mas, amados, muitos ainda permanecem parados, estacionados, esperando que algo aconteça, enquanto Deus está dizendo hoje para você: lance a pedra. Amados, o milagre não começa quando você vê algo acontecer. O milagre, ele acontece
a partir do momento em que você age, no momento em que você toma uma atitude concreta na sua vida. Queridos, não negocie mais com o gigante, enfrente ele. Não fuja dos desafios que a vida impõe a você. Simplesmente se posicione na presença de Deus. Não espere a coragem surgir em você. Haja com fé. Você tem um Deus que te sustenta, um Deus que te guarda, um Deus que tem cuidado de você. Não retenha a pedra. Não fique segurando a pedra. Lance ela contra este gigante que tem te afrontado. Hoje, queridos irmãos, não é dia de recuar. Hoje é dia de agir. Hoje é dia de confiar em Deus. E hoje é dia de avançar. Amém? Quero convidar neste momento você a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que neste momento, mais uma vez, nos colocamos diante da Tua presença. Senhor, eu quero louvar, eu quero glorificar, eu quero engrandecer o Teu nome. Eu louvo a Ti por tudo, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações hoje. Hoje a palavra foi clara, Senhor, no sentido que o Senhor está falando aos nossos corações, que é importante que nós tomemos uma atitude nas nossas vidas, que nós lancemos a pedra, que nós possamos dar um passo em nome do Senhor Jesus. Pai, hoje na Tua presença, Senhor, nós declaramos que todo gigante que porventura esteja se levantando contra a vida dos nossos queridos ouvintes, aqueles que me ouvem neste momento, que sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, independente de que os gigantes que se levantem contra a vida dos Teus filhinhos, que eles venham, Senhor, a permanecer de pé, que eles possam tomar um passo de ousadia, que eles possam enfrentar esses gigantes que porventura surgirem, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, assim como Davi se levantou em fé, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor ajude os Teus filhinhos a também se levantarem com fé, a pegar essa pedra que o Senhor coloca em nossas mãos e que nós possamos lançar contra esse gigante, no nome do Senhor Jesus. Senhor, que os Teus filhinhos não venham mais a viver intimidados, ou paralisados, estacionados, ou dominados pelo medo. Senhor, que todo gigante que tenha afrontado os Teus filhinhos, meu Deus, ó Pai, que tenha afrontado a mente, os pensamentos, que tenha afrontado as famílias, que tenha afrontado a fé deles, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus nós confrontamos agora, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, dá ousadia para os Teus filhinhos para agirem, para travarem essa luta, essa peleja. Dá coragem para que eles possam avançar frente a este gigante, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Dá fé, Pai, para os Teus filhinhos, para que eles possam lançar a pedra hoje. Oh, meu Deus, que eles possam tomar um passo hoje, tomar um posicionamento hoje, em nome do Senhor Jesus. Mesmo nos momentos em que tudo parece contrário, em que tudo parece impedimento, em que tudo parece impossível, Senhor. Oh, Pai, que eles não recuem, que eles não fujam, que eles não se calem. Senhor, no nome do Senhor Jesus, nós declaramos, Pai, que toda força contrária, que todo levante do maligno que tem se levantado contra os Teus filhinhos, que seja repreendida em nome do Senhor Jesus, que todo gigante seja derrubado, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, e que toda afronta, que todo levante seja vencido pelos Teus filhinhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, hoje nós nos posicionamos, hoje nós avançamos e hoje nós lançamos a pedra, Pai. Nós declaramos que hoje gigantes vão cair, que portas vão se abrir e que a vitória será estabelecida na vida dos nossos queridos ouvintes. É o que nós humildemente te pedimos neste momento de oração e nós te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.